Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou advogado, sou especialista em direito civil, contratual. Estou aqui para falar para vocês a respeito dessa questão que é o cumprimento das responsabilidades contratuais nesse período em que o coronavírus está afetando de modo geral a vida de todas as pessoas, comércios, prestadores de serviço. Como que ficam as responsabilidades contratuais nesse cenário, né? Algumas pessoas pediram para a gente falar sobre isso daí, e esse é o tema que nós vamos tratar aí hoje, tá? Então, assim, no primeiro momento, o que a gente tem que conceituar aqui? A gente tem que conceituar o que é a pandemia sob o ponto de vista jurídico, né? Onde que a pandemia se encaixa no mundo, no universo jurídico aí, para que a gente possa invocar os princípios do direito nesse momento tão difícil, né? A pandemia ela pode se encaixar dentro de um instituto legal que se chama força maior, né? A força maior ela está sempre de mãos dadas aí com o chamado caso fortuito, e na doutrina jurídica, né, é feito um recorte entre um e outro, dizendo que o caso fortuito é aquele fato decorrente de uma ação humana, e que a força maior é um fato decorrente de uma ação da natureza. Tá? Embora isso não esteja literalmente tratado na lei, né, é assim que a doutrina, de forma mais majoritária, e costuma dividir o caso fortuito e a força maior. Tá? Mas na lei, a lei diz o seguinte, o artigo 393, parágrafo único do Código Civil. Tá? O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Tá? Então, o que é isso? É aquele fato que ninguém pode impedir de acontecer e que não se podia, inclusive, prever o seu acontecimento. Né? O coronavírus, a pandemia, ela se encaixa exatamente aí. Nós podemos tratar a pandemia como um fato decorrente da natureza, de força maior. Ninguém poderia prever, ou muito menos impedir. Nós podemos mitigar os seus efeitos, né, diminuir os seus efeitos, mas impedir que aconteça, ou mesmo prever o seu acontecimento, ninguém poderia fazer isso. Né? Então, a lei pode considerar esse período de pandemia, a interpretação da lei dada pelo juiz pode considerar esse período de pandemia, sim, como um caso de força maior. Tá? E o que isso tem a ver para a gente? Né? No inadimplemento de obrigações, a força maior é um dos institutos que pode atenuar os efeitos de um inadimplemento, né? Seja do descumprimento de um contrato por um prestador de serviço, seja no não pagamento de uma prestação por um consumidor. Né? Então, isso tudo pode ser tratado aí pela questão da força maior. E o artigo 393 do Código de Processo Civil, ele fala que o inadimplemento decorrente de casos de força maior, ele não é motivo para se deixar de descumprir o contrato, tá? Caso essa responsabilidade estivesse expressamente prevista ali no contrato. Ou seja, se você tem um contrato que prevê expressamente que em situações de caso fortuito ou força maior, a obrigação ainda assim tem que ser cumprida, então ela vai ser cumprida, tem que ser cumprida. Tá? Se não for este o caso, ela pode ser atenuada, pode ser mitigada pela lei. Né? E onde que está isso, né, na lei? O artigo 399 do Código Civil, ele fala, né, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação. Ou seja, aquele devedor que já está em atraso da obrigação, ele responde pela sua obrigação. Tá? Independentemente dessa obrigação ter advindo aí de um caso fortuito, de uma força maior, da pandemia. Ou seja, se você já estava em atraso no cumprimento de uma determinada obrigação contratual, seja uma prestação, seja uma obrigação de fazer algum serviço, você não pode invocar agora, no período de pandemia, a pandemia como uma excludente de responsabilidade. Então tem que ser cumprido se você já estava em atraso. Porém, se o atraso
ele agora vem decorrente dos efeitos dessa pandemia, dos efeitos gravosos dessa pandemia na economia, se o atraso é decorrente disso e você consegue provar isso legalmente, então você pode sim invocar a força maior como uma atenuante aí da sua responsabilidade, até mesmo para não cumprir aquele contrato, né? Então isso é algo muito importante, já tem que ser destacado aí logo de início. Continuando a leitura aqui do artigo 399, né? O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, tá? Ou seja, se você estiver em atraso, não adianta invocar a pandemia aí como uma excludente dessa responsabilidade, tá? Salvo se você provar a isenção de culpa, ou que o dano sobreviria, né? Ou seja, que essa impossibilidade de cumprir o contrato ela sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Isso daqui é uma coisa que pode gerar alguma dúvida, porque nós não podemos sair de casa. Alguns tipos de profissionais não podem simplesmente sair de casa, estão em período de quarentena. Então eles, mesmo com a obrigação em atraso, eles poderiam agora desempenhar essa função? Se a resposta for não, nós podemos de repente aqui utilizar a força maior como esse instrumento aí de excludente da responsabilidade de cumprimento, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí da questão do inadimplemento de determinadas prestações. Para os prestadores de serviço, o que isso impacta, né? O artigo 607 do Código Civil ele diz o seguinte: o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda, ele vai dando várias hipóteses, né? Pelo escoamento do prazo, pela conclusão, pela rescisão, pelo inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade de continuação do contrato motivado por força maior. Então você que é prestador de serviço, você que tinha serviços a executar nesse período de pandemia, você pode judicialmente invocar a questão da pandemia como um elemento que impossibilitava a continuação do seu contrato. Tá? Porque a pandemia é um motivo de força maior. Tá? Então você pode invocar isso. Lembrando sempre que isso vai ter que passar por uma análise judicial. Né? Isso não é simplesmente invocar isso diante do seu cliente. Se o seu cliente não concordar com isso, necessariamente você vai ter que ir para a justiça para poder fazer valer o que a lei está prevendo. Né? A gente falou aqui de contrato de prestação de serviço, um contrato de empreitada também. Eu estou fazendo esse recorte aqui porque é o recorte que o Código Civil faz, onde ele trata da questão do caso fortuito da força maior. Tá? Então a gente está pulando aqui alguns contratos para mostrar o que o Código Civil fala sobre isso. Do contrato de empreitada. Poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono ou por motivo de força maior. Por exemplo, você é um empreiteiro, você tem que concluir uma obra nesse momento agora de pandemia, seus funcionários não podem sair de casa, né? Aqueles que trabalham para você, o que você vai fazer? Você pode alegar em seu favor que esse descumprimento foi decorrente de um caso de força maior, né? E aí, se houver algum tipo de dano para o seu cliente, esse dano ele pode ser mitigado, a responsabilização por esse dano pode ser mitigada por conta dessa possibilidade de se alegar a ocorrência de força maior. Tá ok? Outra questão, transporte de pessoas. Olha esse mosquito aqui, vou te falar. Transporte de pessoas. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos. Fica ligado que isso aqui tem a ver com aquelas pessoas que estão com passagens aéreas compradas. Tá? O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. O impedimento de voos por ato do governo decorrente da calamidade pública pode ser considerado aí um caso fortuito, ou até mesmo uma força maior se você for puxar isso a partir da pandemia, né? Então ele pode sim ser invocado pelo transportador aéreo, pela companhia aérea, né? Para que ela não tenha que responder pelos danos decorrentes disso, tá? Por isso que é muito importante. Óbvio que a análise desse tema não vai ser só aqui pelo Código Civil, isso vai ser
balanceado pelos princípios do direito do consumidor, tá? Que prevêem aí uma proteção ao consumidor nesse momento, né? Então muitas companhias aéreas estão adiando aí, estão jogando prazo para 12 meses, a medida provisória 927 já prevê essa possibilidade, inclusive, né? Já estipula essa possibilidade. Então, basicamente, no transporte de pessoas, a companhia não é responsável pela ocorrência da pandemia, mas ela tem que fornecer os meios necessários para que o consumidor também não seja prejudicado nesse ponto, tá? Isso já é previsto também na medida provisória 927, que dá esse prazo de 12 meses para que haja ali a mudança de datas da passagem, tá? Ou reembolso. E no direito do consumidor, que é talvez o que interesse muito mais gente, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele já é muito protetivo, ele protege de forma muito ativa o consumidor, né? Então o que ele vai falar no seu artigo 4º, o inciso 1? Que a Política Nacional de Defesa do Consumidor, ela tem que reconhecer, em primeiro lugar, a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Ou seja, as empresas, embora possam sofrer nesse período, quem sofre muito mais é o consumidor, porque ele é mais vulnerável, né, a essas variações no mercado, né? Então, o que o artigo 6º também do Código de Defesa do Consumidor diz? A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Isso é, o que é esse fato superveniente, né? Digamos que você tem um contrato em que você se serve de determinado produto ou serviço e que você tem que dar uma contraprestação para aquilo, você tem que pagar por aquilo, né? Se esse contrato seu agora, nesse momento, se torna excessivamente oneroso em razão da pandemia, se aquele valor que você paga mensalmente, seja por aquele produto ou serviço, aumenta de forma muito expressiva em razão e por causa da epidemia, a lei diz que judicialmente isso pode ser modificado, aquela cláusula pode ser modificada para que haja um equilíbrio das prestações. Tá? Então é o caso, né? É o caso aqui de defesa do direito do consumidor. E aí você vai aplicar na sua realidade, caso você consuma algum produto ou serviço e que agora o pagamento por esse produto ou serviço tenha aumentado de forma abrupta e muito excessiva, né? E diz também no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que é vedado, é proibido ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Isso decorre lá diretamente do artigo 6º do Código de Processo Civil, no inciso 5º, né, que nós lemos ali antes. E também é proibido que o fornecedor de produtos ou serviços eleve sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Por exemplo, então você vai na farmácia e vê aquele álcool em gel, que antes custava R$6, agora está custando 20. Isso pode, judicialmente, ser objeto de questionamento, né? Então, assim, essas vantagens sem justa causa, né, elas podem sim ser questionadas judicialmente. Tá ok? Então, assim, basicamente, a visão geral e mais ampla aí dessa questão do coronavírus para os contratos é essa, tá? As responsabilidades, elas continuam, mas podem ser judicialmente minimizadas ou mitigadas pela alegação da força maior, tá? Da ocorrência da pandemia. Tudo isso, obviamente, vai ter que ser tratado judicialmente, tá? A menos que haja acordo entre contratantes, acordo entre consumidor e fornecedor de produtos ou serviços. Por exemplo, alguns bancos estão jogando o pagamento de dívidas para daqui a 60, para daqui a 120 dias, tá? Então é importante você, se o caso, por exemplo, é dívida com o banco, entrar em contato com o seu banco e verificar se existe essa possibilidade, tá? Porque o acordo é sempre muito melhor do que você ir para a justiça. Então, são questões aí que vale a pena ser verificadas, tá bom? Então acho que o tema é esse. Qualquer dúvida pode mandar aqui pra gente que a gente continua respondendo, tá bom?